Aleluias. Ele está nesse lugar. E nós estamos aqui hoje para aperfeiçoar, vamos dizer assim. Estamos aqui para aperfeiçoar aquilo que o Senhor já nos ensinou desde o dia que a gente o recebeu. Porque Ele é o mestre. Ele é quem nos recebeu primeiro. Um dia nós também fomos visitas. Um dia, aliás, nós fomos inimigos. Nós fomos motivo de ira por causa dos nossos pecados. Mas um dia também, Ele demonstrou tão grande amor. Ele tem até mesmo por aquele que é ímpio, que é contrário à sua santidade, e Ele derramou seu sangue e chamou a mim e a você. E disse o quê? Venham a mim. Não é? Venham a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão oprimidos, e eu vou acolher vocês, e vou aliviar vocês, vou entregar para vocês o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Amém. E hoje você é chamado pelo Senhor para fazer o mesmo com as pessoas que ainda estão na situação que você estava outrora. Por isso esse entendimento, essa busca por um aperfeiçoamento de como acolher melhor o visitante, ele antecede a simples necessidade de fazer o visitante se sentir bem. O final, o objetivo, a finalidade não é fazer tão somente o visitante se sentir bem. No fundo, você está sendo instrumento de Deus para que o visitante seja parte, seja membro, seja um de nós, família, irmão. E você é instrumento de Deus para essa acolhida. Então vamos lá. O que a palavra de Deus nos diz? Ela nos diz o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olha que interessante as preposições. Porque dele é a origem, é a partida. De onde você vem? Por ele é o caminho, é o canal, é a via por onde está passando. Para ele é o destino. O Senhor engloba todas as coisas. Ele é eterno. Ele é antes de tudo, Ele é depois de tudo. Nele tudo subsiste. Ele é maravilhoso. Amém. Olhem para essa imagem. Te traz alguma ideia? Alguém pode falar? Labirinto. O que é um labirinto? Como? É alguma coisa onde a gente se perde. Acha entrada. Tem até um mito, né, do Minotauro, né, lá dentro do labirinto, aquele metade homem, metade touro e tal. E que tragava os perdidos ali, não é? E ali eles estão tentando achar uma saída. E agora, olha só o que acontece quando o visitante chega na porta da sua igreja. Engraçado, ele está vindo aqui para achar uma saída. Mas, de repente, ele acha um labirinto. Porque muitas vezes nós não somos aptos para acolhê-lo e mostrar o verdadeiro caminho ou a verdadeira porta. Quais são as suas sensações diante do desconhecido? Ele está diante do desconhecido. Por quê? Porque ele teme entrar. Ele acha que tem lavagem cerebral. Não é? Pode deixar, irmão. É assim que muitas vezes o visitante se sente. Essa aí é a tela de Edmund Munch. O Grito. Famosa tela. Mas muitas vezes o visitante ele está assim também. Com o que eu vou me deparar lá dentro? Aquele pessoal que
ora com tanta ênfase. E o pessoal que me convida tanto, meu colega de trabalho, meu familiar, alguém que nem me conhece, me parou na rua e me convidou. Por que é tão difícil o visitante adentrar? Então nós estamos aqui para aprender a receber bem melhor. Nós já recebemos bem, mas podemos aperfeiçoar. E esse é o princípio de quem busca o aperfeiçoamento. É saber-se ainda estudante o tempo todo. Aprendiz, discípulo, diz de disciplina, de discernir, de discípulo, quem está sempre aprendendo. Então nós estamos aqui dispostos também a fazer com que o visitante se sinta bem, porque as nossas portas estão abertas. Mas ele se sinta bem ao ponto de sentir saudade. Como eu fui tão bem recebido naquela comunidade. Como foi prazeroso. Como, de repente, várias das minhas necessidades foram satisfeitas no primeiro dia já. Eu quero voltar. E eu quero voltar e fazer como a mulher samaritana. Venham ver quem eu descobri, quem falou comigo. Alguém que parece que já me conhecia, ó. E o visitante bem acolhido, ele volta. Mas nós não estamos aqui numa empresa só para chamar cliente, não é mesmo? Nosso objetivo não é aumentar a nossa clientela. Nosso objetivo é crescer. Amém. Porque o Senhor Jesus nos comissionou para crescer. Amém. Continuemos. Acolhendo visitantes com amor. Se não for com amor, vai ser algo mecânico. Você vai seguir um script e vai, o que eu estou falhando e tal, mas como que para passar numa prova tão somente. Mas se for por amor, você pode até cometer algum erro, mas que vai ser suplantado pelo teu desejo de favorecer aquela vida. E aí você vai olhar para o visitante não como mais um indivíduo que vem aqui para aumentar a quantidade de frequentadores, mas você vai ver uma vida, um coração, uma alma. Você vai ver o Espírito que está ali esperando uma relação com o Espírito que o criou. Então, capacitar os membros da igreja para receber, para acolher. Eu gosto muito dessa palavra acolher, da ideia de aconchego. O francês usa accueillement, acolhimento, para quando vai falar de recepção. É acolhida. Os católicos também usam o momento da acolhida lá no rito da missa. Então, acolher os visitantes de forma adequada, de modo a imprimir no visitante o desejo de voltar outras vezes. E não apenas voltar, mas se integrar, fazer parte, ser não mais um, mas ser um conosco. E os objetivos específicos? Motivar a organização de equipe de um ministério de recepcionistas. Nós podemos nos aperfeiçoar assim. Voluntários. Eis-me aqui. Capacitados. Estamos aqui no momento de capacitação. E dispostos a essa missão, porque é uma missão. Você está sendo missionário quando você está recebendo bem.
Aliás, você está exercendo um dom maravilhoso, que é o dom da hospitalidade. E o que a Bíblia fala a respeito de hospitalidade? É que sem saber, não é? Vocês lembram lá de Eliseu e a mulher sunamita? A história está próxima àquela outra história da mulher que estava quase perdendo seus 2 filhos por causa de uma dívida, e aí vem Eliseu, fala para ela arrumar as panelas, né, e o azeite vai jorrando, né, e fala para ela viver do resto depois de vender. Mas o que chama a atenção da sunamita é que a sunamita não pediu nada, ela queria acolher o homem de Deus. E a gente sabe que no final das contas, Deus faz um milagre tremendo naquela família. Aquela mulher que mandou até construir, ela sugeriu ao marido dela, vamos construir aqui um aposento, não é? Para receber bem. Receber bem está aqui, ó. Está no nosso DNA. O servo de Deus recebe bem, porque Deus gosta de receber bem e porque Deus sabe fazer uma coisa que aquela pessoa está fazendo quando entra aqui na igreja. E guardem isso que eu estou falando, quando entra na igreja, tá? Depois a gente volta nisso. Organizar a equipe, então, responsável pela vigilância, ali é num outro aspecto, que é o aspecto de segurança. Hoje nós não vamos adentrar nessa questão, mas nós queremos dizer que é tão importante como a recepção é também oferecer segurança para o visitante e segurança também para a igreja, com relação, porque nem sempre a pessoa que vai entrar também com boas intenções. Mas aí é um outro encontro, né, talvez. Fazer com que o visitante se sinta acolhido e valorizado no nosso meio e servir de referência para que outras igrejas também se organizem para prestar um serviço. Primeiro slide, não para o visitante, para ele, porque dele, por ele e para ele. Tudo que fizerdes, fazei-o como para o Senhor Jesus. Amém. E não para o visitante. Parafraseando, tá? Vamos lá. Então, para pensar, qual a importância de ser bem recebido? Você mesmo. Você já foi a algum outro lugar que é fora do teu convívio, mesmo que seja uma igreja, mesmo que professe a mesma fé, mas não é aqui, e você está no outro lugar, você já teve alguma sensação assim, olha? Eu queria que alguém falasse aí, alguém poderia comentar alguma experiência que você teve? Não, pode ser de positividade também. Qual o sentimento que você tem quando está num ambiente que não é o seu e você é convidado muitas vezes, ou não é convidado, mas resolve ir, e aí você se coloca no lugar do visitante? Alguém já teve alguma experiência positiva e outra negativa? Quer contar uma? O certo, irmãos, é que todos nós vivenciamos o que o visitante experimenta quando ele vem. É uma espécie de... é um sentimento... será que eu vou ser bem recebido? Nessa pergunta está também está intrínseco aquele temor. Será que eu vou ser valorizado ou não? Será que eu vou ser preterido, menosprezado? Porque nenhum de nós gosta disso. Agora, já parou para perceber que talvez ele não volte em outra também? Ou seja, não vá a outra? Isso. Quando eu falo voltar é porque não é esse endereço aqui tão somente. A igreja do Senhor está espalhada pela terra. Então eu falo de voltar, é voltar mesmo a
Cristo, ao ambiente onde adoram a Cristo, onde falam tanto de amor. E quantas vezes você ou já se sentiu assim, ou talvez até sem querer, logicamente, alguma atitude dessa você não já cometeu, eu não já cometi. Seja de uma indiferença, de uma falta de habilidade ou de um feeling, sabe? Um toque para olhar ao lado e dar a mão, oferecer a Bíblia. Hoje a gente usa muita projeção, até mudou em determinados templos, mas quantas e quantas vezes a gente não pode chegar e mostrar a nossa Bíblia ou ajudar a achar o endereço bíblico ali do texto? Vamos seguir. O outro da apresentação a gente vai pular, mas olha só, você conhece esse texto? Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. E a próxima, com Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Agora, eu acho que eu não vou passar o segundo, não, mas vou só dizer aos irmãos. Aí a igreja chama para o momento dos visitantes. E aí a igreja começa a cantar essa música, e repete a música, e repete a música. De repente tem 2, 3 visitantes, mas eu não sei os irmãos, eu já fui e já ouvi essa, aí depois muda para Deus te ama e eu te amo e assim deve... Não importa a igreja, aí vem um medley, né? Vai uns 10 minutos de música. E o visitante fica assim, meu Deus do céu, o que é isso, né? Não, e tem uma cena de uma igreja em que está todo mundo sentado, fazendo lá uns gestos e tal, mas não tem nenhuma menção de que é para o visitante, é só a letra que fala de visitante. Talvez não seja necessário todo esse ato musical para acolher bem. Talvez seja necessário, lá no estacionamento já, ter alguém para orientar onde colocar o carro, estacionar. Apertar firmemente a mão, nada de, sabe? Não, aperta firmemente, não é para quebrar, não é para doer, mas dizer para ele, olha, seja muito bem-vindo. Exatamente. Contato visual é muito importante, denota seriedade, compromisso, firmeza de propósito e que você está sabendo o que você está fazendo. E não é mecânico, é gente com gente. E aí você se apresenta, meu nome é Astrogildo, sou daqui da igreja, que prazer recebê-los. Se for um casal, homem, vá primeiro ao marido, cumprimente o marido. É um protocolo. Depois cumprimente a esposa. Não já chega abraçando também, não? Você não sabe se a pessoa tem alguma dificuldade. Tem gente que tem certas dificuldades, até com toques, né? Um aperto de mão é universal, né? Embora tenha até países que evitam até isso. Fica só no gesto. Mas aqui no Brasil nós somos mais espontâneos quanto a isso, não é? No entanto, é importante ter esse olhar. O olhar de que eu não quero invadir a fronteira alheia. Eu estou respeitando, estou dizendo, venha, você é bem-vindo. Alex, acabei de conhecer a Núbia, está vindo pela primeira vez. Uau. Gostaria de te apresentar, isso aqui chama, sabe, uma empatia.
um assunto, de repente você descobre um assunto que a pessoa... E aí você começa a quebrar barreiras. Vamos seguir? Será que toda vez que se canta, faz aquela coisa toda, o visitante se sente mesmo bem-vindo? Ou ele continua ali meio que peixe fora d'água, né? Do aquário. Vamos lá? Essa aí eu vou passar. É o vídeo 3. Vou transmitir. Vamos exibir. É uma sátira, tá? Não leve a mal. É uma sátira, mas para ajudar a entender esse aspecto, tá bom? Se a igreja queria abrir a porta para o visitante acabou de fechar a porta para a igreja. Tudo bem que é uma sátira, mas nos ajuda a refletir também. Será que às vezes a gente não é um pouco demais? Fica em pé, o cara quer ficar no meio da multidão. Teu nome, na frente de todo mundo, de repente a pessoa... Pensou se a pessoa é fanha? Já pensou se a pessoa é gaga, por exemplo? Ou seja, você está expondo negativamente. Às vezes a pessoa está no ambiente que ela não conhece ninguém ou conhece uma ou duas pessoas, ela quer mais é ficar na dela, ela só quer ouvir a palavra, as músicas. E aí você vai demonstrar muito mais acolhimento, talvez até no pós-culto. Já parou para pensar? Que vai surtir um maior efeito ainda? Estou falando para os irmãos não fazerem no início, no meio, deixar para o final. Só estou chamando a atenção de que, talvez naquele momento estou vendo que tem um cafezinho, a nossa igreja sempre tem algo para servir, tem uma cantina, porque ali tem uma empatia também. Convida o visitante. E se a cantina é paga, que tal a igreja já ter uma reserva assim, olha, visitante, primeira vez, tal, sabe? Por conta da igreja. Não é? Hã? Sim. Nós amamos, né? Porque, lembra, você não está querendo cliente. Você está querendo uma vida para Cristo. E Cristo está querendo muito mais do que você, porque Ele pagou o preço por ela. Então se sinta missionário, instrumento. O que leva alguém a visitar uma igreja? Uma mudança de residência, mudou de bairro, mudou de cidade. Alguém da família convidou, lá do trabalho convidou. Agora mesmo, domingo que vem, a gente vai fazer a segunda apresentação da cantata O Vencedor, musical O Vencedor. Nossa igreja é lá na QI 13 do Lago Norte. Quem conhece o Lago Norte sabe que é uma península, parece uma botinha igual à Itália. Nossa igreja está lá no calcanhar. Ou seja, para ir lá, é lá perto do Congresso, do Clube do Congresso. Então, para ir lá, o cara tem que estar com muita vontade. Não é? Mas, meus irmãos, tem gente vindo de São Sebastião, Vicente Pires, o pessoal fala os VIP, né? Vicente Pires, Guará. O que faz essas pessoas irem? Elas estão se sentindo bem, estão voltando, mesmo que gastem gasolina, ou que vão de ônibus, ou que levam mais tempo. Mas alguma coisa elas estão encontrando. Porque todos nós precisamos de uma boa acolhida. Todos nós. Casamento, aniversário da igreja, até morte, né, um velório, leva a pessoa a primeira vez lá naquele ambiente. Dificuldades financeiras, vai fazer uma campanha, está desesperado, problemas de relacionamento. São tantos os motivos, não é mesmo? E a música atrai muito. Um bom louvor chama muita atenção. Muitas vezes a pessoa, antes de colocar o pé pela primeira vez na tua comunidade ali, ela já ouviu,
Vários dias. Deus já está trabalhando no coração dela. Não é aquela primeira vez que começou a história, não. Ali já está num desenrolar. O Espírito Santo já está agindo há tempo. Perceba-se, então, como É meu? Não. Então, perceba-se como, novamente, como um instrumento de Deus que está nesse roteiro. Chegou a tua deixa, não é? De repente a deixa é o celular que toca. A tua deixa para você fazer a tua parte de acolher bem. Vamos lá, meu irmão. Mas estamos falando de receber na igreja. E o que é a igreja? Conhecem essa? Catedral de Notre Dame. Esses dias teve um incêndio, ela levou cerca de 180 anos para ser construída, tem 850 anos, ou é 870 anos, e o fogo consumiu rapidinho, mas esse não é o foco. É uma igreja? É mundialmente conhecido como uma catedral, não é? Catedral de Notre Dame. Mundialmente é conhecido como uma igreja. É ou não é? Mas vamos lá, o que é a igreja? É uma catedral como essa também? Essa aqui ficou bem famoso. O que ficou mais famoso aí foi o Bar do Araújo, né? Virou tema até de... né? O Bar do Araújo venceu, que as 2 igrejas fecharam. Foi? Mas primeiro ele tinha fechado, aí tinha saído e construído em outro lugar, né? Estabelecido, aí voltou, foi? Você vê, né? Então, 2 portas se fecharam ali, né? E igreja, o que é igreja? É igreja? Dos 3 exemplos, o que mais se aproxima, não é? Vamos ver então o que é a igreja? Olha a igreja. O que a Bíblia diz que é a igreja? Vamos ler juntos? Vocês também estão sendo utilizados como e lá embaixo, mas aqui é a igreja. Qual é a diferença? Pedras vivas, não são tijolos de barro, de argila, né? De cerâmica, o que for pedra, né? Pedra bruta mesmo, são pedras vivas. E o que é a igreja, irmãos? O que é a igreja? Organismo vivo, é o corpo de Cristo. Ele próprio falou e o apóstolo Paulo em Efésios também falou. Igreja é o corpo de Cristo. Então, nem Notre Dame, nem aquelas 2 lá que estavam digladiando, igreja somos nós. Igreja no Guará é muito mais do que um templo, um espaço, uma placa, né? É muito mais do que uma localização no GPS, no Google Maps. Igreja no Guará é você, onde você está. Igreja no Guará é quando você vai comprar seu pão de manhã. É quando você vai trabalhar. É você no trânsito. Igreja no Guará é você na sua família. Igreja que vai acolher não é só em dia de culto que você vai recepcionar ali a porta. Você está acolhendo quando você está testemunhando de Cristo. Porque você está levando a palavra de Cristo, vinde a mim. E você está acolhendo. Está vendo que a gente precisa mudar a nossa percepção do que é acolhimento. E aí tudo faz diferença.
E aí o visitante vai ser mais um passo. Naquele momento ali, a porta, é mais um passo que vai ser natural, porque a igreja é corpo vivo. Então é natural. O corpo vivo tem o dínamos, tem o ânimos. Move-se, cresce, é natural. Olha o que a palavra de Deus diz. Muitas vezes nós estamos aqui assim, ó, nosso grupo, e aí vem o visitante. Desproporcional, né? Você já está aqui, você sabe para onde vem, de onde vem, para onde vai, você sabe como funciona, mas ele não. E aí a palavra de Deus nos disciplina, nos ensina, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre o quê? Agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Você é boca de Deus, profeta. Deus é que quer falar o coração do visitante. Seja o alto-falante. Arauto. E proclame, mas não apenas proclame, porque tem muita gente simplesmente proclamando que o cara vai para o inferno, proclamando que, né, que ele é um perdido mesmo, que a vida dele é desgraçada. Mas são poucos os que proclamam que Jesus amou mesmo o miserável pecador. E Paulo diz que dos quais eu sou o principal. E eu? Por que eu vou me achar melhor do que Paulo? A gente precisa aprender com sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes, daquele que dá a todos e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida ao que pede com fé. Se nós pedirmos com fé, Senhor, me dá sabedoria à igreja local aqui no Guará, para bem acolher e para transmitir o teu amor, que é teu, e eu sou canal. Dá-me dessa sabedoria, ó Pai das luzes. E eu tenho certeza que aquela ovelha que está perdida vai voltar para o aprisco. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. É o mesmo texto na linguagem de hoje. NTLH. Cada visitante é como um universo. Ele é novo, ele é desconhecido. Você não conhece a vida de quem está vindo. Você não conhece a história da pessoa, pelo que ela já passou na sua existência. Mas que ela seja um universo. Porque pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, então Deus a conhece. Deus que conhece cada estrela até pelo nome, Ele conhece o que a pessoa está passando. Por isso Jesus pôde falar com a samaritana e ela ficar admirada. Por isso Ele pôde falar com Natanael, não é? Que estava embaixo daquela planta lá e não sei o que ele estava fazendo, mas ele se assustou porque o mestre tinha visto. Não é? O Senhor conhece o teu coração, conhece o coração do visitante. Por que Ele conhece? Porque o visitante é um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Deus sonda o coração dele. Deus perscruta. Deus quem o formou e deu o sopro de vida. O Senhor conhece. O Senhor, Deus, foi quem primeiro visitou o homem. Sabia disso? Não foi o homem que visitou Deus de início, não. É Deus que vinha na viração do dia para falar com a primazia da sua criação, a menina dos seus olhos, ser humano. Por que receber bem o visitante é tão importante?
Porque o nosso Senhor e Mestre e Rei, Pai, Justificador, Ele é quem nos dá o primeiro exemplo. Porque Ele quer relacionamento. Ele não quer vender bem numa cantina para um retiro. Isso é secundário, é terciário. Ele quer mostrar para a pessoa que ela tem valor tão grande que Ele se fez carne, habitou entre nós, derramou do seu sangue por ela. Acima de tudo, porém, tenham aí vocês o amor intenso uns para com os outros. Porque o amor... Será que o visitante está cheio de pecado? A gente não sabe. Eu sei que eu sou. Eu estou. E o Senhor precisa ter misericórdia de mim. O Senhor tem misericórdia de mim. Mas eu sei que Ele também está. Mas o amor não vai apontar o pecado. O amor vai trazer uma restauração. Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você está aqui pela graça de Deus. Amém. Você um dia também foi alcançado por essa graça. Amém. Olhe para o visitante dessa mesma forma, com amor. Mas, meu irmão, você ia falar era de técnicas. Técnicas não resolvem. Se aqui dentro você não entender no teu coração, na tua mente, que você é instrumento de Deus, porque é Deus o primeiro que quer acolher. Vamos lá? Mas olha só, o crescimento da igreja se dá de fora para dentro. Olha só, a multidão dos que creram. Tem uma comunidade, dentro da comunidade tem a multidão dos que creram. Aí, dessa multidão dos que creram, formou-se uma congregação. Congregar, coabitar, estar juntos. E viviam unidos e partiam o pão. E aí nós temos aqueles que são mais comprometidos, entenderam a missão, entenderam que fazem parte do sucesso dessa missão e precisam trabalhar, arregaçar as mangas e fazer. E aí você tem um núcleo que é a liderança, comissionado por Deus. Rick Warren, nesse livro, Uma Igreja com Propósito, ele vai nos ensinar que com essa ação nós vemos o crescimento. E aí, tem muito do nosso crescimento que ainda está lá na comunidade. Tem muito do nosso crescimento que já até passou aqui na frente da rua, aqui. Mas ainda não estão congregando. Por que eles ainda não estão congregando? Talvez porque nós que já estamos congregando ainda não nos comprometemos. E não estamos falando a mesma língua daqueles que são os nossos líderes. É mais do que visitar ou receber o visitante. Estão entendendo? Mais uma. Outro autor, que é o Christian Schwartz, ele fala de uma igreja com 8 marcas que promovem o seu crescimento. Uma liderança capacitadora. Uma liderança que não olha só para si mesmo, não é uma liderança entrópica, mas uma liderança que capacita-se, busca capacitação, mas também que capacita os liderados. Ministérios orientados pelos dons. Querido, eu não sei qual que é o teu dom ou quais são os teus dons. Eu sei que nenhum de nós aqui é desprovido de dons. O Espírito Santo é quem distribui conforme lhe apraz. Mas Ele não distribui para que você receba uma medalha, para que você seja famoso. Ele distribui para quê? O que a Bíblia diz?
para edificação do corpo, da igreja. Exerça bem o seu dom. Não fica pensando assim, será que o meu dom é melhor do que o do irmão? Ou menor? Exerça o teu dom, você é corpo. O que importa é que o corpo esteja funcionando, crescendo, multiplicando. Espiritualidade contagiante. Não que a gente vai ficar igual, parecendo zen, né? Isso aqui. Não é esse contágio aí, não. É que a nossa vida espiritual vai ser de tamanha naturalidade que a gente respira o Espírito Santo, que é contagiante. O que aquela comunidade tem? Eu quero ir lá ver, eu quero participar. Estruturas funcionais. Tem organograma? Tem fluxograma? Tem equipe para isso, para aquilo. A irmã aqui está filmando. Oi. O irmão está gravando, está lá na mesa de som. Já houve outros que ornamentaram. Há quem tenha preparado o lanche, não é? Outros se dedicam à palavra, outros à oração, outros à equipe lá de recepção, outros ao louvor, mas todos nós temos um funcionamento, nós fazemos parte dessa estrutura. Um culto inspirador, não é um rito sem graça. Aliás, é com muita graça. A graça de Deus. Inspirador. Grupos familiares ou grupos pequenos. Eu não sei se a igreja faz... Tem grupos pequenos aqui? Grupos pequenos criam uma verdadeira oportunidade para que o visitante seja acolhido na igreja sem vir ao templo. Eles estão na igreja porque a igreja está ali. Vamos separar. Quando ele vem aqui, ele está vindo ao templo, ele está vindo à construção. Mas a igreja está lá no grupo pequeno. E lá no grupo pequeno, a igreja também pode acolhê-lo. E quem sabe no grupo pequeno ele se sinta até mais à vontade para mostrar quem é, para explanar, para trocar uma ideia contigo. Um cafezinho no outro ali. Você vai criando uma amizade. Evangelização orientada pelas necessidades. Você conhece quem é o teu eventual ou potencial visitante? Você já parou para pensar que pode ter uma característica do morador deste bairro, desta localidade, desta cidade? Que características que eu posso vislumbrar e que necessidades que são do Guará 2, aqui é Guará 2, não é? Que são diferentes, por exemplo, de Vicente Pires, que eu citei agora há pouco. Ou que são diferentes de Sobradinho, onde eu moro. Conhecer a tua comunidade, conhecer quem é o destinatário da tua mensagem, faz uma diferença. E aí você prepara melhor, inteligivelmente, você vai observar aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente tem tais necessidades. A igreja pode oferecer desde cursos diversos, eventos para adolescentes, artesanato, musicalização, oratória, preparatório para concurso. Há tantas coisas que a igreja pode preparar. E de repente atende uma necessidade, até quem sabe, de profissionalização. E você está se mostrando viva, igreja viva. E relacionamento marcado pelo amor fraternal, amor entre irmãos. Porque não adianta a gente dizer que ama a Deus a quem a gente não vê, se a gente não demonstra aqueles a quem a gente vê.
Missão do Ministério de Recepção e Acolhimento. A missão é fazer Cristo conhecido por meio de ações cordiais e por meio... Lembra que cordial é de coração, tá? É amor. Ações cordiais e por meio da maior atenção possível a cada pessoa que entrar pelas portas aqui da igreja local, ou de local de reuniões da igreja. Introduzir as pessoas no local de reuniões com presteza, com gentileza e com atenção. Não como mais um, mas como aquela pessoa individual que é tratada pelo Senhor desta forma, pois Ele conhece até o nome de cada uma delas e a sua história. Manter a ordem no ambiente de culto, nas salas, nos corredores, no estacionamento, vigilância, limpeza, como é que estão os banheiros, como é que está a luminosidade, para facilitar uma leitura, como é que está a ventilação. Há um princípio que na arquitetura, engenharia e design de interiores, por exemplo, está sendo muito aplicado, que são os 7 princípios do design universal, que tem como propósito facilitar acessos, manuseios. Lembra daquele primeiro vídeo? Aquele homem estava perdido. Dá uma dó, não dá? Invisível. Se fossem aplicados os 7 princípios do design universal, aquele homem já teria sido recebido lá fora. E se ele tem, vamos supor que a pessoa tem um problema de locomoção, a igreja está preparada com cadeira de rodas? A igreja tem, se alguém passar mal aqui, será que a igreja tem uma maca ou um lugar que a pessoa possa ser socorrida? O que isso tem a ver com acolhimento? Tudo. Facilitar para o visitante saber onde é que é o toalete, onde que ele pode beber uma água. Deixar separado, por exemplo, vamos supor que ele tenha um problema de hipoglicemia. Você já parou para pensar que você pode também ter uns primeiros socorros para esses casos? Até mesmo um lanchinho, o cara não comeu, ele vem para o culto, não comeu. São tantos detalhes que a gente pode servir. Não que a gente vai ficar neurótico agora. Você não vai dar conta de resolver tudo, mas você vai dar conta de aperfeiçoar, não é mesmo? Quantas igrejas a gente vai, aí eu estou me referindo ao templo mesmo, e que é uma penumbra, é uma dificuldade para ler. Não é? Ou então é muito abafado, ou então o som está alto demais. E o cara, de repente, já parou para pensar que o cara tem aquele sininho que fica o tempo todo, sabe? Ele não aguenta som alto, e a igreja quer mostrar que o louvor de que eu falava ainda agora, pensa que louvor é barulho. Não há necessidade. Bem equalizado é mais gostoso, mais audível. Acolher com atenção os membros e principalmente os visitantes, de modo a fazê-los se sentirem incluídos. Inclusão, colocar para dentro do aprisco. Vinde. O papel do líder do Ministério de Recepção: planejar, organizar. Irmãos, aqui são 9h26. Como é que está aí? Está dentro do prazo? Não, para mim, se deixar eu... Só vou pegar uma aguinha aqui, tá? O papel do líder do Ministério de Recepção é o quê? Planejar, organizar, orientar, controlar as atividades do serviço de recepção. Desculpa. E de introdução. O líder vai elaborar uma escala, porque, enfim, você tem vários compromissos. Então não quer dizer que todo encontro da igreja, toda reunião de adoração, você vai estar disponível. Delega. Por isso é uma equipe. Por isso é um corpo. Então elabora uma escala.
Claro que não é, quando fala assim, o líder, não é que o cara sozinho ele vai pensar em tudo, não. Já forma uma comissão, uma equipe que vai pensar junto. Pensa a igreja como corpo. Vai ter uma data importante como a próxima agora vai ser o quê? Dia das Mães? Nós temos um retiro dia 1º. Um retiro. Vamos pensar a igreja como um todo em prol desse objetivo. O retiro não é só o louvor, não é só a palavra. Não desmerecendo nada disso. Estou falando que há todo o envolvimento de cada ministério da igreja, eu não sei como chama aqui, se é ministério, departamento, mas cada ministério da igreja tem que estar envolvido em prol de um objetivo. E aí, quem sabe, no retiro, se o retiro for aberto, vai ter visitantes também. E você já vai proporcionar que ele participe do retiro muito antes do retiro. Ou seja, você não vai se preocupar em acolhê-lo só naquela data, você já está acolhendo desde antes, convidando a participar, dizendo da importância, dizendo do que ele vai, o que ele pode receber, não é? Resolver casos omissos, observar o trabalho dos introdutores, o que a gente chama de introdutores lá na igreja, que tem uma parte da equipe que é responsável por ter a visualização do templo ali, onde tem vagas ainda, onde tem bancos, onde a pessoa pode sentar. Mas não já pega o visitante pelo braço e leva lá para o primeiro banco, não, que você vai estar falhando, constrangendo. Uma vez, minha filha chegou, ela hoje vai fazer 15 anos daqui a um mês. Mas ela tinha 5 para 6 anos, ela chegou para mim e falou assim: papai, o que é constrangildo? Falei, é o seu pai encabulado. Meu nome é Astrogildo. Mas não constranja o visitante, aí, vai sentar lá na frente. Deixa o primeiro lugar para quando for para realmente honrar, igual Jesus explica, não é? Não vai, senta logo no primeiro lugar não, que você pode ser chamado a sentar mais atrás, porque vai ter alguém mais importante que você vai sentar na frente, aí você vai ficar sendo ridicularizado na frente de todo mundo. Então senta logo atrás, e se o anfitrião quiser te honrar, ele vai te chamar e você vai sentar lá na frente. Agora o visitante, ele não está querendo ir lá para frente não, meu irmão. Não está querendo, pode ter certeza. O visitante, se ele entrar e tiver um banco aqui, parece até aquela brincadeira das cadeiras, né? Quem senta primeiro, ele já vai sentar logo para garantir que ele vai estar lá atrás. Então, se a igreja sabe disso, por que a igreja, são os irmãos que frequentemente estão aqui, não já vão ocupando lá na frente? E começa a enxergar nesse ato um respeito por quem está vindo visitar. Então, meu irmão, ocupa mais na frente, você é de casa. E deixa a retaguarda ali para visitantes. Se você preferir, até reserve algum dos últimos bancos. Você pode fazer isso também. Reservar aqui. Mas não coloca assim que é para visitante não, porque vai parecer um gueto, sabe? É só um combinado, assim, sabe, um combinado da equipe? Ou então reserva assim, salpicado, sabe? Para não ficar também só o grupinho dos visitantes, pá, sentou ali. Mas, igual está aqui, os irmãos estão aqui, tem 2 lugares aqui. De repente a igreja já pode combinar esses 2 lugares, vamos deixar para um casal, para uma dupla que está vindo e tal. Por quê? Porque a irmã do lado e os irmãos do outro já vão se incumbir de cumprimentá-los, fazê-los se sentir à vontade, oferecer a Bíblia se for necessário. Não constrangê-los para ofertar, mas até explicar, olha, é um momento do ofertório, um momento que a igreja se sente muito à vontade, feliz de poder contribuir, de poder entregar como símbolo do todo para o Senhor, mas fique à vontade, se quiser participar com a gente, participa, se não, é um momento nosso.
Enfim, você não está... eu não gosto de igreja de crente, porque é uma pedilança. Tem aquela sacolinha, tem uma salva, tem uma bandeja, tem um gasofilácio, tem uns nomes até esquisitos. Né? Mas, meu irmão, faz parte do rito da igreja. A igreja não vai mudar a sua adoração, porque é uma adoração, porque vai ser constrangedor para o visitante. Não, o visitante ele sabe que ali é o momento da igreja. O ruim é ficar realmente aquela forçação, né? Mas quantas e quantas vezes o visitante ele se sente à vontade, ele quer realmente contribuir. Não é? E é um prazer. Então, vamos pular, irmão? Usar uniforme, crachá de introdutor, alguma identificação para que o visitante saiba a quem recorrer. Recepção, introdutor, não sei qual o nome que você vai dar. Mas alguma identificação, tem igreja que coloca só um botãozinho, parecendo daqueles de cerimonial, né? Uma recepção e tal. Tem não que seja um uniforme propriamente dito, que foi fabricado como uniforme, mas às vezes a equipe até combina um tom para aquela noite, para aquele dia, para aquele evento. Olha, a equipe vai se vestir num tom tal. E está todo mundo junto assim, fatalmente o visitante vai saber, olha, ali tem um pessoal preparado, eu vou recorrer a eles. Tem outros que colocam só um colete por cima da roupa, para identificar que é recepção e tal. Não sei, isso é com a igreja. O que é importante é que o visitante ele olhe e veja, eu posso falar com aquelas duas meninas ali que elas vão me orientar. E aí o que é importante? É importante ter na equipe homens e mulheres. Porque você vai dar maior liberdade ao teu interlocutor, para ele vir até você, seja homem, seja mulher. Fazer a recepção das pessoas e indicar aos visitantes lugares no salão de cultos. Como a gente já acabou de falar. Zelar pelo silêncio nos cultos. O que é isso, irmão? Não, tem um momento, vamos supor, tem um momento da palavra, um momento de uma oração. Nada impede de você ter, por exemplo, lá na nossa igreja a gente faz assim e até o momento a gente não tem visto constrangimento. Naquele determinado momento da oração ou da palavra, temos 3 entradas, na oração a gente fecha mesmo o unifila. Sabe o unifila? Aqueles totemzinhos que você puxa, parecendo no aeroporto. Ali a pessoa já sabe, quem está ali não vai transitar naquele momento. Acabou a oração, a equipe já está preparada para convidá-los. E isso cria uma certa disciplina. Se você for a uma mesquita, você tem todo um rito, não é? Se você for também a uma sinagoga, tem outro. Se você for a uma igreja católica bem tradicional, tem um outro rito. E você se submete. Eles vão entender que faz parte do protocolo daquela comunidade. Vamos lá? Olha aqui algo interessante. A gente começou a colocar há pouco tempo, esse é o nosso cartão ao recepcionar o visitante, a gente entrega esse cartão para ele, e ele é picotado, e a gente procura demonstrar o seguinte: caso o senhor, a senhora, você queira nos deixar o seu contato, sinta-se à vontade para preencher e nos entregar no point do visitante que a gente vai mostrar já já. Não que a pessoa tenha, vou ter que preencher. Não. Alguns até perguntam, posso preencher e trazer depois? Pode, fica à vontade. Nós gostaríamos de ter uma nova oportunidade até para conhecê-lo melhor. E para que você conheça a nossa igreja, a nossa comunidade, para que você nos conheça. Né? Então, tem picotados, quando ele vai entregar, e são vários os que preenchem e entregam na hora, então, aparta, né,
e fica com essa parte aqui do marca página, né? E o interessante é que a gente colocou agora um QR Code, que a pessoa já remete logo para um localizador, para um site, aí você pode fazer o destino, né, daquele. Sim, meu irmão? Davi, é? Davi. Tem isso, não está usando muito, mas no nosso grupo de jovens a gente tem isso e a pessoa é levada automaticamente para o grupo de WhatsApp, ela entra automaticamente no grupo de WhatsApp dos jovens. Interessante. Quando ela lê, ela é incluída no grupo para receber as letras. Uhum. E aí tem alguma mensagem imediata, assim, de que ela está sendo incluída no grupo por algum... Até porque essa questão do WhatsApp, hoje você há de concordar que o WhatsApp é tanto grupo, né, que às vezes até a pessoa tem uma certa... Legal. A gente não está usando projeção, então essa é a forma que a gente tem de todo mundo ter acesso às letras das músicas. Maravilha. Ao próximo. Tem igreja que tem esse formato. Eu gostaria de nos receber em sua casa. Eu já tenho uma certa dificuldade com... O cara vem a primeira vez e a gente já pergunta logo se vai receber. E se a pessoa fica com medo de você chegar lá com a banda? E, né? Quem sabe é só uma suposição, tá? Porque isso não tem uma regra definida, né? Depende muito de cada localidade, de cada comunidade. Mas quem sabe não seja para um momento posterior, né? Em um primeiro momento seja mais de deixar a pessoa à vontade, sabendo onde ela pode encontrar a igreja. Grupo pequeno, os eventos ou os cultos, que dias são realizados, né? Porque particularmente eu já acho assim, muito cedo, é como aquela conquista, né, para um relacionamento e que você já vai com muita sede ao pote, né? Você assusta, né? Isso é só uma opinião, cada um avalie. Sim, o próximo. Você é especial para Deus. Seja bem-vindo. Essa é uma outra igreja, é um outro modelo, tá? E aí tem um texto. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Talvez esse texto pudesse até ser trabalhado na linguagem mais acessível ao visitante, porque ele não tem esse jargão evangeliquez que nós temos, né? Já parou para pensar, e aqui, como eu não conheço o dia a dia da igreja, então não é nenhuma crítica aqui à igreja, tá? Mas já parou para pensar que várias vezes o irmão aqui, o pastor, o líder está aqui na frente, e ele está convidando, está agradecendo, e vamos ficar em pé para a oração e tal, todos ficam em pé. Aí de repente ele vai e solta podei-vos assentar. Por que a segunda pessoa do plural, vós, que é tão pouco usada, aliás no dia a dia nem é, né? Mas aí você cria por que não é? Muito obrigado, podem se assentar e tal. A gente é levado a esse protocolo evangélico que nesse momento só vale se for essa expressão. É que a gente aprendeu e a gente vai reproduzindo. Mas é que, já parou para pensar que às vezes você está se afastando e o relacionamento é estreitamento? Fala a linguagem. Já pensou para um adolescente? Podei-vos assentar? Né? Então, quem sabe, dependendo da reunião, do objetivo daquele encontro, você pode usar uma outra linguagem mais acessível. Sim. Esse é o point do visitante, nós temos lá na igreja, mandamos preparar especialmente para tal. Então, a pessoa recebe lá dentro
o formuláriozinho, que é destacável, e alguns até preenchem, já entregam logo para a equipe, mas outros são convidados, é dito para eles, olha, lá fora temos um ponto, um local em que a gente pode receber o seu contato e você pode ter acesso também a algumas publicações gratuitas. Nesse caso aqui, nem tudo é gratuito, porque o Point está sendo usado também para uma campanha de evangelização em que o irmão da igreja ele pode adquirir a preço de custo determinados produtos para ele usar para evangelização. Mas vamos supor que você não tenha esse propósito, que a igreja não tenha esse propósito, mas tenha aquele lugar e para distribuição mesmo. Olha só, eu trouxe aqui um exemplo. Isso aqui é a Bíblia falada, gravação do Novo Testamento. E aí tem uma capa bem infantil, bem bonitinha e tal. Esse aqui foi produzido pela Faculdade Teológica Batista de Brasília, também é a Bíblia em áudio. Aqui, Arca de Noé. O conteúdo é assim, ou é direcionado à criança ou ao adulto, mas é gratuito. Quem sabe isso não pode ser incluído, né, para que o visitante receba algo que ele leve da igreja. E aí você pode até colocar, hoje em dia tem o QR Code, né, Davi, até com carimbo, né, se você pode deixar, ou então um adesivo, né, que você coloca um adesivinho aqui, e aí a pessoa vai... Então, pode ter a revistinha sobre Jesus, né, forma de mangá, né, e você tem várias formas de atingir, de alcançar aquele coração, de fazer com que aquele momento se prolongue durante a semana, não é? Durante outros dias. Vamos lá. Abrir portas não é só afastar 2 folhas do index. Atitudes que demonstram um verdadeiro amor. Essas são as verdadeiras portas abertas. E aí você vai chegar um momento que você vai sentir, agora eu posso dar um abraço. E aí quando você for dar o abraço, tenha certeza de que você vai estar curando, sabe, corações. O valor de um abraço verdadeiro, amoroso, sabe? A igreja precisa acordar para o verdadeiro amor de Cristo. Vamos seguir? Alguém está com o celular e com o QR Code aí? Um aplicativo de leitura desse... É a mudança do código de barra para... Volta lá, meu irmão. Deixa eu ver se na tela também vai funcionar. Ó, pegou até na tela. Abrir o link. Você abre o link, Igreja no Guará. Já podem usar esse aí. Os irmãos já têm um daqui, né? Mas eu criei esse aí online, tem um site depois. Tá? E já leva para a igreja. Então, Igreja no Guará, qual é o lema da igreja, qual é o mote da igreja? Está escrito lá, ó. Vida para todos. Jesus deu a sua vida por todos. E a Igreja no Guará está com esse propósito de alcançar, de levar vidas para todos. Quando fala para todos, perceba que você está levando vida para quem é diferente de você, para quem pensa diferente de você. Você está levando vida a um homossexual. Você está levando vida
a um indiferente, a um agnóstico. Você está levando vida a um rebelde. Você está levando vida também a alguém ético, alguém honesto, mas que não tem Cristo ainda. Socialmente está, só que ainda não tem a salvação. Você está levando vida. Uma igreja para você e sua família. Olha lá o que está escrito embaixo. Está pequenininho. Visite-nos. Isso aqui está no site da igreja. Visite-nos. Você está convidando, a igreja está convidando. E o cara vem. E a igreja, cabe à igreja, então, acolhê-lo bem. Próximo. Igreja é mais do que o templo. Igreja é mais do que o templo. Porque aqui é o santuário. A Bíblia diz que você é santuário do Espírito Santo de Deus. Você é a igreja de Deus. Quando João fala que Cristo habitou entre nós, há uma tradução de que eu gosto mais. E ele tabernaculou entre nós. Você é tabernáculo. O que era o tabernáculo? Não era o templo físico. Ele era cheio de ânimos, de vida, porque ele se movia junto com o povo de Deus. E Deus estava no centro. E toda vez que paravam para o acampamento, onde estava o tabernáculo? No centro. Deus é o centro. Aí vem Jesus e Jesus é chamado de Emanuel. E Deus continua andando com o seu povo. Ele tabernaculou entre nós. E a igreja no Guará está conduzindo o tabernáculo, porque eu sou o tabernáculo, você é o tabernáculo. Estamos levando vida para todos. Igreja é vida. Igreja é comunhão. Igreja é alegria. Igreja é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, andar de mãos dadas, partir o pão. Jesus gosta muito de celebração, por isso ele nos convida a fazer parte da sua mesa. E ele nos chama para fazer parte das suas bodas. Somos a noiva de Cristo. Estamos com o Espírito. É como se fosse a filha que vai casar e sua mãe. Sabe? Falando assim, vem Senhor Jesus. O Espírito Santo tem muito esse papel, o papel de quem gera, quem produz a vida, de quem está ali consolando, de quem está ali confortando, de quem está ali disciplinando. E a noiva e o Espírito, que em hebraico é ruá, a brisa. A noiva e a brisa estão proclamando Maranata. Mas enquanto o Senhor não vem, a igreja tem que proclamar o querigma, proclamação das boas novas de salvação. Porque o Espírito do Senhor te ungiu para quê? Evangelizar os pobres, libertar os cativos, apregoar, restaurar a vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E Ele te deu pés formosos para proclamar. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. E para proteger esses pés, Ele ainda te capacitou com os calçados do Evangelho da paz.
Igreja não é estática. Igreja Anda. seja igreja. Amém. E vamos para a finalização, irmãos, para citar 5 características que formam o perfil esperado de quem trabalha para o Senhor. Primeira característica, você tem que ser submisso. Você está debaixo da missão do Senhor Jesus. Você, tanto que você está abaixo da missão de Jesus, que Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Somos, portanto, já até na metáfora, somos fisicamente submissos à cabeça. Humilde e disposto à obediência. A etimologia da palavra submisso é sem brilho. Por exemplo, a lua em relação ao sol. Uma vez falaram para mim, astro, que meu nome é Astrogildo, astro que brilha. Aí, na hora veio uma coisa que eu não tinha parado para pensar, né, e saiu. Falei, sim, como a lua, que não emite luz própria, mas reflete a luz do astro maior, o sol da justiça. Sem brilho em si mesmo. A candeia ou a lâmpada aqui, ó, ela não tem brilho em si mesma. Desliga a luz aí, você vai ver se ela vai estar brilhando. Ela só brilha por causa da luz, da energia, da eletricidade que vem até ela, os filamentos vão ir. Você é esse filamento. Você não brilha por causa de você mesmo, você não fica querendo confete para si próprio e aplausos. Você brilha porque o Senhor te faz brilhar. Amém. Agora, Ele quer que você brilhe. E que você não fica debaixo da mesa, não. Ele quer que você fique assim, ó, igual está aqui, ó, no alto. Para ser visto mesmo. Para que a luz do Senhor seja vista em você. E aí tem os textos que os irmãos vão ver. Amai-vos uns aos outros, preferi-vos em honra. Eu honrando você, você me honrando, todos somos honrados. Todos somos servidos e atendidos. Por isso nós podemos sujeitar uns aos outros. Porque ninguém vai menosprezar um ao outro. Eu vou me sujeitar, porque você também vai se sujeitar. E aí nós estaremos cumprindo a palavra do Senhor mutuamente. É lá e cá. Pista de mão dupla. Próximo. Submisso, então, ensinável. Vem do verbete lá do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Alguém que tem a qualidade para aprender, disposto a aprender. Isso já é humildade. Eu quero aprender, Senhor. E o que Jesus vai falar? Aprendei de mim. Quantas vezes a gente quer ensinar ao Senhor, né? Senhor, perdão, eu sou o discípulo, o Senhor que é o mestre. Ensina-nos a orar, Senhor, e feliz é o homem que acha a sabedoria, o homem que adquire o conhecimento. Primeira característica, submisso. Segunda, ensinável. Terceira, responsável. O que é o responsável? Aquele que responde. Adão, comeste do fruto que eu te falei que não comeste? Ele foi responsável? Ele falou o quê? Ela foi responsável? Ela falou? A serpente. O responsável é aquele que vem o Senhor, ele está ali diligente. E aí, meu filho, te dei 5 talentos, o que você me traz de volta? Senhor, toma os 5 talentos que o Senhor me deu. E eu trabalhei e adquiri outros 5. Eu estou prestando contas. Eu estou respondendo pelas ações ou pelas omissões. Mas eu tenho que assumir um compromisso. Então tem os talentos ali e ali embaixo. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Seja responsável pelo bem. Voluntário. Vamos lembrar então? Já falamos de submisso, ensinável, responsável e agora
Lembra que lá no início fala assim, olha, para participar da equipe de acolhimento da igreja, você tem que ser voluntário. Aliás, para todos os ministérios da igreja. Por quê? Porque você não está fazendo aqui porque você tem uma remuneração. Você está fazendo porque você quer o primeiro slide. Lembra do primeiro slide? Por ele e para ele. São todas as coisas. É por isso que você está fazendo. Senhor, eis-me aqui. Eu sou voluntário porque eu quero te adorar. Eu sou voluntário porque o Senhor merece. O Senhor é digno, digno é o Cordeiro de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos lá, o próximo. Obediente. Quem que é obediente? Parece que estamos falando do primeiro, né? Submisso. Não parece? Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia ela tem uma ideia de círculo que lembra a aliança, sabia? Ela começa no jardim e ela vai terminar no jardim. Ela começa mostrando a árvore da vida e ela vai terminar no Apocalipse mostrando a árvore da vida. Há um ciclo e um retorno. Submisso e obediente. Sim, um lembra o outro, mas tem as suas próprias características. O submisso a gente viu que, etimologicamente, é que não tem o brilho em si mesmo. Ele está submetido. Não é? E o obediente? A Bíblia fala a respeito da obediência que agrada ao Senhor, que é melhor do que um sacrifício, que faz com que um homem entregue o seu bem mais precioso, o seu único filho, por amor maior do que ao menino, ao Senhor. E agrada tamanha, de tal forma, sobremaneira o coração do Senhor, que o Senhor ali já está demonstrando o que Ele próprio faria. É como se Deus estivesse dizendo assim, Abraão, não precisa imolar mais Isaac, não, porque você já o fez espiritualmente, você já o sacrificou. O teu coração é meu. Agora saiba, Abraão, eu vou sacrificar o meu bem mais precioso, por amor de todos os que são chamados filhos de Abraão. A tua descendência vai ser como o pó da terra, descendência de sangue, porque o homem foi feito do pó. Aí Abraão tem milhares e milhares e milhares de filhos pelo sangue, pela descendência do pó da terra. Mas eu te darei também, Abraão, uma descendência que é como as estrelas do céu. Aí a descendência é espiritual. Há algum judeu aqui entre nós? Então nenhum aqui é descendente de Abraão como o pó da terra. Mas você é filho de Abraão? Sim. Você é filho de Abraão pela? Então você é como as estrelas do céu. Amém. A promessa do Senhor se cumpriu em você. Amém. E você está assentado onde? Onde fica o pó da terra? Você está assentado onde as estrelas estão, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Pela obediência de um homem. E Jesus, por ter obedecido e ter aceitado até a morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira, porque é melhor do que sacrificar a obediência. Por outro lado, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, obedece, então esse pode dizer, eu amo o Senhor. Fizemos então o quê? Submisso, ensinável, responsável, voluntário, obediente. Esse é o perfil do... Seja esse o teu perfil. Amém. Porque fazendo assim, meu irmão, você vai estar próximo,
abrindo portas. O nosso modelo por excelência, ele é a porta aberta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. Eu vou dar alimento, eu vou dar um pasto verdejante. Eu sou a porta aberta. Ele é o nosso modelo supremo. E aquele que quiser ser o primeiro, seja o que sirva. Você quer ser o primeiro? Sirva. Claro que você não vai servir porque você quer ser o primeiro. Você está entendendo? Não é essa troca assim, não, então vou servir, Senhor, porque o Senhor prometeu, né? Não, vou servir porque o meu coração já foi transformado por aquele perfil lá. Eu sou submisso, eu sou ensinável, sou responsável, sou voluntário, eu sou obediente. Então, igreja no Guará, você vai servir. Amém. E será que você vai servir? Sim, você vai servir, porque você vai servir. Amém. Porque senão, senão não presta. E aí você vai poder dizer para o visitante com todo o coração: sinta-se bem na igreja, na casa do Senhor. E ali está o QR Code de novo lá, ó, só. Já leu o QR Code ali, já remete lá para o site da igreja. Agradeço então a oportunidade e abro aqui a oportunidade para alguma pergunta, alguma manifestação dos irmãos, né? Sim, meu querido. Glória a Deus. É uma palestra sobre segurança na igreja, né? É porque lá em Sobradinho, sim, estamos à disposição. Lá em Sobradinho, os irmãos conhecem o Marques, irmão Marques, irmão Arquimedes. Eu estudei com o Arquimedes. Então, na mesma sala tinha o Arquimedes e o Astrogildo. Ô, sala bonita! Tem um irmão alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, eu e Arquimedes lá, os dois, né, bem magrinho. Mas, ô menino inteligente aquele lá, viu? Vou te falar. Honrou o nome, né? Glória a Deus. Gosto muito dele. Se os irmãos ouvirem, servo de Deus, né? Irmãos ouvirem, mandem o meu abraço para ele. Aí está esse slide anterior, irmão. Tem o telefone ali. Esse telefone, não sei por que cargas d'água, a Tim ainda não me explicou, ele não está atendendo. Não é por falta de pagar a conta, não. Deu algum problema lá, mas ele está servindo para WhatsApp, tá? Então, os irmãos quiserem entrar em contato, esse número serve de WhatsApp. E o e-mail, tá? O irmão Alex falou no início, né, do meu trabalho com o Comitê Nacional de Cerimonial. Eu quero dizer aos irmãos que, mais do que isso, o que me alegra, e Deus tem me mostrado muito isso ultimamente, viu, Alex? Que a minha realização pessoal, que por muito tempo eu busquei em cerimonial, a Academia Brasileira de Cerimonial e tal, Deus tem me mostrado, te permitir viver isso, mas a tua realização é aqui, ó, servindo a igreja do Senhor. Então eu assim, sem demagogia alguma, eu me sinto muito mais alegre, muito mais feliz de estar trabalhando aqui com os irmãos por uma motivação que resultará para a eternidade. Amém.
E eu louvo a Deus pelo convite que o irmão Alex fez, né, e me coloca à disposição. Muito obrigado.